Bom pessoal, estamos aqui em mais uma aula no canal Geografia que Posso Tocar e nós, como prometido, vamos falar agora sobre a República Brasileira. A República Brasileira, nesse novo regime, assumido pelo Brasil em 1889, o cargo que costumava ser do rei passa a ser de um presidente. Só que esse presidente não é mais hereditário, não é mais vitalício. Esse presidente, ele vai ser eleito indiretamente no caso, porque ainda não havia no Brasil eleições diretas, mas ele vai ser eleito por uma minoria, mas vai ser eleito e não colocado lá no poder simplesmente por escolha de outra pessoa, Então ele não tem mais o cargo hereditário e também não é vitalício, ou seja, ele não vai manter esse cargo de presidente até a sua morte. Eles vão ter que colocar, o Congresso vai ter que colocar outra pessoa no lugar dele depois de um certo número do mandato, Bom, levando isso em conta, às vezes também ele assumiu um cargo de primeiro-ministro, No caso da República Parlamentarista. Gente, República Parlamentarista era aquela em que, como eu acabei de falar, não existia uma eleição direta, existia uma eleição indireta, em que o Congresso, o Parlamento, colocava esse presidente lá. E adivinha quem colocava e com que interesses? Sim, era a elite, pessoal. Sempre a elite colocando no poder as pessoas que eles achavam que iam defender os interesses da própria elite. Deu para entender? Deu para sacar o que acontece? Daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso, mas gente, é o que acontece, ou seja, continua rolando no Brasil até hoje. A elite coloca elite no poder para defender os interesses da própria elite. Bom, continuando aqui. O presidente é ao mesmo tempo, então, pessoal, no regime republicano, o chefe de Estado e o chefe de governo, exceto nas repúblicas parlamentaristas, que existem em outras partes do mundo e não no Brasil. Ou seja, ele exerce o cargo de executivo, porque a partir do momento em que existe a República, os três poderes vão ter independência entre si. Quais são os três poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Deu para sacar? E tem independência entre si. Vamos relembrar um pouquinho o que existia na monarquia e preferencialmente dentro da monarquia parlamentarista que existia no Brasil, Era o tal do parlamento, parlamentarismo às avessas, em que o próprio monarca, ele tinha criado um poder moderador que controlava os outros três poderes. Então, na República Federativa, a qual foi proclamada em 1889 no Brasil, o presidente, agora eleito indiretamente pelo Congresso, não mais manda no Legislativo e no Judiciário. Ele comanda só o poder executivo. E aquele poder moderador já não existe mais, bom? O presidente deve, no caso, dentro de uma república, executar os planos de governo, enquanto o cargo de elaborar e analisar suas propostas de leis recai sobre o poder legislativo. Olha a independência entre os poderes. Ou seja, o legislativo cria as leis, o governo, no caso o presidente, faz cumprir, executar essas leis e o judiciário, no caso, também independente, vai, no caso, pessoal, julgar se as pessoas estão ou não realmente mantendo essa lei, cumprindo essas leis. Caso não, logicamente que existe toda uma regra e umas penalidades em cima disso. Bom, continuando, pessoal, a difusão dos ideais republicanos remonta ao período colonial, ou seja, dentro do período colonial já existiam pessoas aqui que defendiam a República. Vamos lembrar lá da Revolução Francesa, que em 1789, que determinou, no caso, uma república. Isso respingou no Brasil e dentro desse período já existiam pessoas que defendiam, no caso, essa república, ou seja, essa liberdade entre os três poderes e não mais uma monarquia no Brasil. Como durante, no caso, alguns períodos em que houve travou-se essa luta contra a monarquia, em dois grandes momentos. Foram outros vários, mas os dois mais importantes foram o quê? A Inconfidência Mineiro,
de Tiradentes e tal, né? Aquele movimento que queria trazer a República, assim como, né, existia em alguns países europeus para o Brasil também, e a tal da Conjuração Baiana, que também, no caso, queria trazer a República e alastrar a República em todo o Brasil. Tá? No final, isso tudo aconteceu no final do século XVIII. Mas, apesar dos ideais e das revoltas, no caso, buscarem a superação, sair, né, da monarquia, apenas no final do século XIX, hein, pessoal, tá? Com o fim do escravismo, escravidão, coisa que a gente nunca pode se orgulhar e ao contrário, ter vergonha que existiu aqui no Brasil. As elites agrárias, essas elites agrárias, gente, é muito importante. Quem vai prestar o vestibular se liga muito nisso, que a elite agrária mandou no Brasil e manda até hoje, tá? Bom, essas elites agrárias, pessoal, aceitaram organizar o Estado brasileiro, tá? Nos moldes republicanos. Olha o que a gente acabou de falar. A elite agrária, as elites agrárias aceitaram isso. O que quer dizer isso aí? Quem manda no Brasil, quem mandava no Brasil era a elite e geralmente, no caso, a elite agrária, porque tinha muita grana. Nós estamos falando de quem aqui, pessoal? As pessoas que plantavam mandioca, as pessoas que plantavam no campo e principalmente a partir do final do século XIX, as pessoas que plantavam café, os grandes cafeicultores brasileiros, que era a elite que determinava tudo que ia acontecer no Brasil, tá bom? O problema dessa república e dessa elite ter permitido, como acabei de falar agora há pouco, tá? É que o fato da república nascer, pessoal, com uma aceitação das elites, tá? E ter sido realizada através da espada do exército brasileiro, Marechal Deodoro da Fonseca, que foi a chamada Primeira República da Espada, com a ajuda, com o conluio dessa elite agrária, no caso cafeeira no Brasil, é que conseguiram fazer com que a República existisse no Brasil. Senão não conseguiria, não teria poder econômico, não teria poder da arma. O problema é o seguinte, eu ajudei a fazer a República, eu quero cargos nessa República. Gente, e durante muito tempo, e vamos combinar, até a atualidade, né, o Brasil é governado por quem ainda? Por essa elite. E quem determina o poder dentro dessa elite? A elite agrária. Por quê? Porque o Brasil é um país agroexportador. O que nós mais exportamos são matérias-primas, produtos agrícolas, de gênero também animal, carne e tudo mais. Não temos uma indústria tão poderosa aqui no Brasil. Então nós estamos nas mãos desses caras que praticamente determinam o que vai ser lei, o que vai acontecer aqui no Brasil. Deu para sacar? Não sei se vocês entenderam, mas o recado é esse. Ou seja, essa elite agrária e essa República da Espada, ou seja, os militares no poder, determinaram um viés autoritário para a nossa República. Vamos sacar outra mensagem que está rolando aqui, pessoal. Essa ideia autoritária existe até hoje. Se deixar os militares que estão agora no poder, eles vão dominar e vão escrever e reescrever na nossa história, retornando a um passado de 40, 50 anos atrás, onde eles, através do autoritarismo, determinavam tudo. Não podemos deixar isso acontecer. Como? As eleições estão chegando. Se liga, né, pessoal? Bom, garantindo assim esses caras, né, essa elite agrária e esses militares, privilégios para quem? Para a classe dominante. Eles não vão governar para pobre. Pessoal, se liga. Quem vota ainda na elite, entenda uma coisa, tá? A elite vai governar para a elite não vai governar para pobre. Ou seja, esses privilégios, essas pessoas que vão ser eleitas, reeleitas, reeleitas, tá? Eles vão continuar governando para rico e nunca vão governar para os pobres, tá? A participação do exército na vida política nacional, né, foi também uma constante na história republicana. E até hoje, a gente vê a presença militar, né? Ainda mais nesse momento, para quem for assistir daqui a 10 anos esse vídeo, tá? Sei lá se vão assistir ou não, nós estamos em 2020, tá? E quem está tentando tomar o poder novamente, chegar ao poder através de um novo golpe, novamente ajudado pelo povo, são os militares. E se a gente deixar isso acontecer, gente, não sei não o que vai acontecer. Bom, pode ser dividida, no caso, essa participação do Exército, tá, em algumas fases. Nós vamos falar sobre essas fases daqui a pouquinho, tá? Logo mais nessa aula, tá? Bom,
A República Velha, ou Primeira República, também conhecida como República da Espada, pessoal, é o primeiro período dessa história que nós vamos falar. Ela é compreendida, tá, desde a proclamação da República em 1889 e a Revolução de 1930. Revolução de 1930, tá? Inicialmente, ela foi caracterizada pela presidência, no caso da República, chamada Primeira República, República da Espada também. Ela é garantida, tá, pela presidência de 2 marechais do Exército, tá, o que garantiu uma república, a chamada, né, como o nome diz, República da Espada, né, militares no poder, tá. Após esses 2 mandatos dos 2 marechais do Exército, a elite rural, pessoal, paulista e a mineira passaram, no caso, a deter o poder no governo federal. Quando a gente fala sobre esses 2 poderes, São Paulo e Minas, nós estamos falando sobre o que, pessoal? A política café com leite. Café, São Paulo e leite, Minas Gerais. Essa república, no caso, oligárquica, tá? Ela compreende um período em que se revezavam no poder presidentes de São Paulo e Minas Gerais só. O resto do país ajudavam esses presidentes a se reeleger, garantindo assim, no caso, que essa oligarquia, no caso, esses grandes produtores rurais continuassem, se perpetuassem no poder. E assim foi durante muitos anos, se garantindo assim no poder através dos currais eleitorais, garantindo assim um poder através do coronelismo, né? O que é o coronelismo? São os coronéis que garantiam, tá, poder dos prefeitos, que garantiam poder aos governadores, que garantiam poder a esses presidentes desses 2 estados, tá? Bom, essa oligarquia agrária, tá, deu fundamento aos historiadores para chamar esse período de república oligárquica. Definição de oligarquia, pessoal, anota aí. Oligarquia são poucas pessoas no poder. Sacou? Quem eram essas poucas pessoas? São Paulo, Minas, ou seja, cafeicultores e produtores de carne e leite de Minas Gerais. Bom, não demoraram, né, começarem a acontecer as tais revoltas urbanas, tá? Que resultaram em novas pressões políticas e sociais também, que as oligarquias paulistas e mineira, pessoal, não poderiam mais controlar. Ou seja, eles não conseguiam mais controlar, se manterem no poder, ou seja, manterem a tal da política café com leite, tá? Aconteceu que em 1930, um baixinho gaúcho chamado Getúlio Vargas, tá? Alguns chamam de revolução, outros chamam, ou seja, os casos historiadores e os geógrafos chamam de golpe, porque realmente foi um golpe. Getúlio Vargas chega em 1930 a um golpe, né, através de um golpe no poder. E, cara, ele vai se perpetuar no poder durante 15 anos. Só que, para você saber mais sobre isso, vocês vão ter que ir até a nossa aula sobre chamada Era Vargas, que está aí no canal, que eu mesmo acabei falando sobre isso, tá bom? Bom, suprida, né, esse autoritarismo, né, imposto, né, esses golpes, atrás de golpes impostos por Getúlio Vargas, tá? Surge no poder um cara chamado Juscelino Kubitschek, o JK. Ele conseguiu, Juscelino Kubitschek, tá, imprimir um acelerado desenvolvimento industrial no Brasil. Ou seja, a plataforma de governo dele era baseada no desenvolvimentismo, 50 anos em 5. Já falamos sobre isso também no canal, pode buscar lá que você vai encontrar a aula sobre JK, tá? Mas ele, infelizmente, né, mesmo impondo esse industrialismo no Brasil, ele não conseguiu resolver o problema da exclusão social na cidade e no campo. Como assim não conseguiu resolver o problema da exclusão social? Porque a indústria era criada pela elite e a elite dava, né, cargos, né, minoritários para essa população pobre. Ou seja, o capitalismo imposto por ele, né, através do industrialismo, por JK aqui no Brasil, impunha uma condição, ou seja, impunha que a condição social no brasileiro continuasse estagnada. Então, o rico no Brasil, mesmo com o JK tentando tudo isso, continuou rico ou mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Sacou? Bom,
Essas medidas de mudança, no caso, né, social, iriam pôr a base das propostas de governo de João Goulart. Só João Goulart, que era vice dele, é que conseguiria assumir no poder, pessoal, trazer uma estabilidade, uma linha social menos destruidora, menos fortalecendo a elite e desfavorecendo a classe social pobre, tá, pessoal? Bom, o Estado brasileiro estava caminhando para resolver essas demandas todas há muito reprimidas, como a reforma agrária. Reforma agrária, tá, para a elite soa como o quê? Comunismo. A elite não gosta dessas duas palavras chamadas reforma agrária, sacou? Quem traria esse discurso no João Goulart foi chamado mais para frente, tá, de o quê? De comunista. Como eu falei, reforma agrária quer dizer o quê? Tirar a terra dos grandes proprietários e deixar para os pequenos proprietários. Isso é comunismo para eles. Não era legal falar sobre isso naquela época, era um pecado. Como hoje, né, no governo Bolsonaro, a gente percebe muito isso daí, tá? Caminhando para essa reforma agrária, não que nós tenhamos conseguido, porque senão a gente não teria mais pessoas miseráveis no Brasil. Como o Bolsonaro fala que ninguém passa fome no Brasil. Mentira! Passa-se fome, existe uma miséria muito grande, miserabilidade em que as pessoas, ou uma família inteira, não consegue suprir a necessidade com $1 por dia. Isso é o grau de miserabilidade, isso mundialmente falando, ou seja, a ONU determina isso. E no Brasil a gente consegue $1 por dia, ou seja, R$5, R$5, R$6, uma família não consegue para se suprir as necessidades diárias dela, tá? Bom, enfim. Frente a esse perigo, né, ou a ideia de que o comunismo poderia ser trazido para o Brasil, as classes dominantes, mais uma vez, orquestraram, no caso, um golpe de Estado. Esse golpe previa o quê? A deposição de João Goulart e a tomada do poder pelos militares. Ou seja, os militares deram um golpe, eles adoram chamar de revolução, porque teve grande participação popular. Essa população, infelizmente, ignorante e burra, que não entendeu que eles queriam tomar o poder e ficar no poder, se perpetuar no poder, tá? Mas sobre ditadura militar, nós vamos falar sobre uma próxima aula. Por enquanto eu agradeço muito a vocês, vão no canal, deem likes, tá? Participem e qualquer dúvida ou questionamento ou crítica, por favor, entrem lá. Até lá, pessoal, até a próxima aula.